Olá, como vai? Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo do canal Negócios e Investimentos. Eu sou Eber Sander e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma empresa listada na Bolsa de Valores. Vamos analisar alguns números dessa empresa referente ao último trimestre. Ela anunciou na última semana o seu resultado e nós vamos analisar no dia de hoje neste vídeo, tá bom? Então eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva, deixe o seu like e também ative o sininho. Nós vamos fazer algumas análises sobre várias empresas que estão divulgando os seus resultados. Se você quer uma análise específica sobre uma empresa que eventualmente você tenha na carteira ou que você esteja pensando em ter, deixe o seu comentário e eu vou colocar também aqui nas análises e vou falar para você especialmente, tá bom? Então, importante a sua inscrição, que você ative o sininho e também que você deixe o seu like para que esse vídeo possa chegar cada vez mais longe, que o YouTube possa entender que de fato esse é um conteúdo que mereça ir para mais e mais pessoas, tá bom? Então você me ajuda e eu te ajudo nesse sentido, tá certo? Nós vamos falar aqui hoje sobre Indústrias Home. Indústrias Home divulgou, como eu disse, na última semana o seu resultado trimestral. Então nós vamos dar uma passada sobre alguns números. É importante que você tenha isso em mente e você faça isso com as empresas que você tem na carteira trimestralmente, para que você possa saber qual a foto, qual a fotografia do momento da sua empresa. Como você, ao comprar ações, você torna-se sócio dessa empresa, é fundamental que você saiba como anda as negociações, o lucro líquido, como é que está a questão dos dividendos, pelo menos 3 vezes no ano, 2 vezes no ano, você precisa estar atento com relação aos resultados apresentados. Toda empresa listada na Bolsa de Valores é obrigada a divulgar 4 vezes no ano. 4 vezes no ano ela vai ao mercado e apresenta os seus números. Então é importante que você, como sócio investidor, entenda alguns números que são apresentados e que você faça esse acompanhamento, tá bom? Então, estou aqui com algumas informações importantes. Nós vamos falar, no primeiro momento, sobre o lucro líquido. A função principal, a razão principal de uma empresa é ter, obviamente, lucro. Uma empresa que não tem lucro é uma empresa que está fadada ao fracasso, fadado mais cedo ou mais tarde, é uma empresa que não vai suportar, ainda mais em épocas tão difíceis como nós estamos vivendo. Então eu puxei aqui algumas informações. Nós temos aqui o primeiro trimestre de 2019, e o primeiro trimestre de 2020. Então é importante que você compare um trimestre nesse período, por exemplo, primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2019, sempre o ano anterior. Então lá em 2019, no primeiro trimestre, o lucro líquido da Home foi de 87 milhões. Então vai gravando esses números. O primeiro trimestre de 2019, 87 milhões. Já no primeiro trimestre de 2020, fechou aqui em 40 milhões. Houve, portanto, uma queda aí de 53% no lucro líquido da empresa. Porém, se você comparar o quarto trimestre, ou seja, um trimestre anterior, o quarto trimestre de 2019, com o primeiro trimestre de 2020, você vai ver que aqui nós fechamos em 18 milhões no quarto de 2019 e primeiro trimestre de 2020 fechamos aí a 40 milhões. Então, um avanço de 115%. Então, é importante que você faça essas análises também para ver a quantas andas o lucro líquido da empresa. É um dos fatores que eu mais levo em consideração na hora de escolher as minhas ações. Um ponto fundamental também que você pode ficar atento. No dia 26 de 4 de 2019, houve o fechamento da Home a 8,48. Então, praticamente aí, nesse período, um ano, fechado a 8,48. No dia 30 do 4, o último dia útil que nós tivemos lá na Bolsa de Valores, fechou a R$ 11,15, 11,15. Portanto, houve aqui, se você tivesse mantido os papéis, você teria aqui uma diferença boa. Algumas informações foram divulgadas que também é importante que você saiba. Com relação à entrada de pedidos de máquinas e peças, no primeiro trimestre, houve um crescimento aí de 32% na comparação com o mesmo período de 2019. Isso sinalizava, obviamente, que o mercado interno estava tendo uma recuperação. Isso aconteceu lá no primeiro trimestre, porém aconteceu toda essa questão que todo mundo está acompanhando do coronavírus e deu uma parada. Tanto é que
as operações da Home ficaram suspensas do dia 30/3 até o dia 21 de abril. Atualmente a empresa já está com as suas operações em perfeito andamento, obviamente seguindo todos os padrões de segurança e de higiene solicitados aí pela Organização Mundial de Saúde. Então, houve, portanto, uma paralisação e nós vamos ver mais fortemente esses problemas do Covid-19 no próximo trimestre a ser anunciado. Então, novamente, lá na frente nós vamos voltar aqui e vamos comparar o que houve do primeiro trimestre para o segundo trimestre aqui com relação à Home. Home que é negociada aí no lote padrão ROMI3, né, o próprio nome da empresa, e no mercado fracionário Home 3F, tá certo? F de fracionário. Aqui, como você já sabe, é de 100 em 100 que você vai comprar, e aqui no fracionário de 1 a 99, ou seja, você não precisa ter grandes somas para começar a investir. Essa questão do lote padrão e do fracionário vale para toda e qualquer ação, para toda e qualquer empresa listada na Bolsa de Valores. Outro ponto importante para você ficar atento, nós temos aqui, isso aqui é via de regra, é normal assim. O lote padrão ele costuma ser mais em conta do que o fracionário. Então, para comprar o lote padrão, você vai precisar de um investimento maior. Para comprar um fracionário, você precisa de um investimento menor. Porém, aqui você vai pagar alguns centavos a mais. Isso varia de empresa para empresa. Nesse caso da Home, que nós estamos analisando aqui, você vê que a diferença é, portanto, aí de 5 centavos. Tá certo? Eu, particularmente, gosto de investir pelo fracionário. Isso no longo prazo, essa diferença de 5 centavos, no longo prazo não vai ter efeito nenhum. Outro ponto que vale a pena mencionar é com relação aos pagamentos de dividendos, dividend yield da Home. Veja que está em 10% se você considerar apenas o valor cheio pago de JCP. Outro ponto que é muito importante para que você vá ver aqui agora com Home, mas você precisa analisar com relação à sua empresa também, a empresa que você tem na sua carteira. Veja que Home, nos últimos 3 pagamentos que foram feitos, ela não pagou dividendos, ela pagou JCP, que é juros sobre capital próprio. Entre pagar dividendos e JCP, quem decide é a empresa. O investidor ele não tem nenhum poder sobre isso. Tem empresas que decidem pagar JCP, tem empresas que decidem pagar dividendos. Qual que é a diferença entre um e outro? No JCP, incide 15% de imposto de renda. Então veja que nesse caso aqui, a empresa vai pagar 50 centavos. Mas não é 50 centavos por ação que você vai receber. Você vai receber 43 centavos. Nesse caso, 50 centavos você vai receber 43. Nesse caso, 25 você vai receber 21. E no caso aqui de 40 você recebeu, portanto, 34 centavos. Considerando dividend yield, considerando já a diferença, veja que a porcentagem que caiu de 10 para 8. Então, fique atento com relação a isso. Eventualmente, isso que pode ser uma barreira para você investir nessa ou naquela empresa. Então, JCP 1,15, o valor cheio, e aqui deu 98 centavos. Tá certo? É importante que você tenha bastante clareza nesse sentido. Então, foram aí algumas informações para você das indústrias Home. Eu vou mostrar para você agora como é que você vê isso no Trademap. É importante que você utilize, além dos dados que você pode planilhar, como eu fiz aqui, que você utilize alguns sites que fazem uma análise mais ampla para você, mas você precisa saber o que é um lucro líquido, o que é um dividend yield, o que é um PL, para que você possa fazer um filtro e saber se de fato a empresa que você tem na sua carteira é uma boa empresa. Então eu vou mostrar aqui para você agora o Trademap, portal Trademap. Se você ainda não baixou o aplicativo, é importante que você baixe e também que você faça a sua inscrição no portal web. Vou mostrar o portal web e nós vamos falar um pouco mais sobre as indústrias Home por lá. Bom, já estou aqui com o portal web do Trademap aberto e veja que nós já estamos aqui na Home. Aqui você tem aquele gráfico que é muito interessante. Veja que nós saímos aqui do dia 26/4 e ela vinha numa crescente, né? Vinha numa crescente e aconteceu todo esse problema a partir aqui
do mês 2, né? Começou a cair, e ela começa a crescer novamente. Chegando aqui no dia 30/4, fechamento 11,20, tá bom? Então, outras informações, o PL de Indústrias Home está em 8,4, um PL bastante interessante, 8,4. E aí eu queria mostrar para você, aqui você tem mais informações sobre os proventos pagos pela Home. Veja aqui, JCP, e aqui os últimos dividendos pagos pela Home, veja que interessante, foram em 2016 e 2015. De lá para cá, nós só tivemos JCP. Isso foi certamente uma estratégia da empresa decidir pagar JCP e não dividendos. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de mostrar para você, aqueles números que você encontra lá também com relação ao lucro líquido. Veja que nós falamos aqui 40 milhões no primeiro trimestre de 2020, quarto trimestre de 19 nós temos aqui os 18 milhões e o primeiro trimestre de 2019, 87 milhões, tá certo? Você consegue analisar isso aqui, ó. Você vem aqui nessa abinha, coloca trimestre a trimestre, controladora, trimestre, e é importante que você tire isso aqui, ó. Tire essa chavinha dos últimos 12 meses, porque você vai ver apenas trimestre por trimestre, tá bom? Então, esse tipo de análise pode ser feita com qualquer empresa que você tenha na sua carteira ou que você queira ter na sua carteira, tá bom? Então foram aí mais algumas informações para você. Novamente, pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe seu like. O seu like e a sua inscrição são, como eu já disse, muito importantes para que nós possamos sempre voltar aqui no canal e trazer vídeos de qualidade para te ajudar na sua decisão de investidor, na sua caminhada como investidor, tá certo? Grande abraço, sucesso a todos e nos vemos no próximo vídeo.